Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher, o nosso ponto de encontro na TV Parlamentar Maranhense, para falar sobre o protagonismo das mulheres, conquistas, direitos, histórias que inspiram, os desafios e as alegrias que nós, mulheres diversas, lidamos cotidianamente em qualquer lugar onde desejamos estar. Esta edição está simplesmente especial e antes de falar o nome das convidadas, eu quero fazer uma perguntinha básica para você que está aí do outro lado. Quem aí gosta de São João e fica encantado com as apresentações das manifestações típicas da festa maranhense? Tem outra pergunta. E o nome das mulheres que estão no comando de brincadeiras famosas da nossa festa? Não sabe? Se não souber, tudo bem, é natural. Nem sempre a gente lembra ou sequer conhece. A maioria das pessoas lembra com muito orgulho e saudade dos cantadores que deixaram legados brilhantes na história do nosso São João. Mas elas merecem esse reconhecimento, afinal sempre estiveram ao lado desses grandes nomes. Não foi herança não que elas receberam, elas vivenciaram e ajudaram a construir esse patrimônio. Sempre foram fazedoras de cultura e, por amor, mantiveram acesa a fogueira no coração dos brincantes do boi da floresta e do boi de Axixá. Leila e Nadir. O São João está batendo a nossa porta e já posso ouvir o som do pandeirão, da matraca e da orquestra. Vamos guarnecer? Toda Mulher está no ar. O Toda Mulher de hoje recebe a Nadir Cruz, a Leila Naiva, viúva e filha de grandes mestres da cultura maranhense. Elas têm mantido vivo esse grande legado de dois lindos sotaques do Bumba Meu Boi. O sotaque da Baixada, que tem o Cazumbá, essa figura mítica, e o sotaque de orquestra lá da região do Munim. Sejam muito bem-vindas, é uma honra para mim receber vocês. E antes de começar a nossa conversa, a gente vai exibir uma matéria sobre o complexo cultural do Bumba Meu Boi. Essa manifestação considerada patrimônio cultural e imaterial da humanidade desde 2019. A exposição no Museu Casa do Maranhão, em São Luís, é permanente e faz um passeio por diferentes elementos da nossa cultura e folclore. Pelo cenário, dá para perceber que o Bumba Meu Boi está na maioria dos espaços. Também, com tantos sotaques diferentes, só aqui pelo menos 4 deles estão representados. Então aqui nós temos o Cazumbá, que é do sotaque da Baixada, sotaque de Pindaré. E uma curiosidade é que ele acompanha um sininho e esse sininho vai chamar o boi de volta à vida. Já aqui do lado nós temos o Caboclo de Pena, que é do sotaque da Matraca, e ele tem uma das roupas ali mais pesadas que fazem parte dessa brincadeira. Já aqui na frente nós vamos conhecer outro personagem, que é o nosso Caboclo de Fita, que aparece principalmente dessa forma no sotaque da Zabumba, tendo ali o canutilho para fazer a roupa. Aqui do lado nós já vamos ter as nossas índias do sotaque da orquestra, que usam um cocar bem alto e acompanham um bastão para poder fazer a coreografia. E para fechar, nós temos uma curiosidade sobre um personagem, que é a Burrinha, que vai aparecer em praticamente todos os sotaques, porque ele vai guiar o miolo do boi durante a brincadeira. Nesta sala, o mourão, uma espécie de árvore usada nas festas de morte do boi. Nessas pequenas caixas são colocados doces, um agradecimento à comunidade que faz o boi dançar o São João inteiro. Quem vem conhecer essa exposição permanente aqui na Casa do Maranhão não deixa de se impressionar com a grandiosidade que é o boi famosão. São 3 metros de comprimento e cerca de 150 quilos. Para fazer esse gigante se movimentar no papel de miolo do boi, são necessários 14 homens ali dentro. Agora, desde 2015, o famosão não arreda o pé aqui na Casa do Maranhão. E ele traduz um pouco a dimensão que é o Bumba Meu Boi dentro da festa do São João aqui no estado.
estado. Uma riqueza tão imensurável que desde dezembro de 2019, o Bumba Meu Boi do Maranhão é patrimônio cultural e material do Brasil. Então, o Bumba Meu Boi, ele passa um processo histórico bem interessante, né? Hoje a gente reconhece ele como um patrimônio imaterial e cultural desde 2019, mas ele passou por períodos de proibição durante o século XIX por ser uma festa de escravizados. Então, hoje ele tem esse destaque por ter ali mais de 450 grupos no estado todo fazendo essa brincadeira, então envolve várias pessoas, envolve vários agentes sociais. E é muito importante a gente trazer essa festa para dentro dos museus e também ter essa valorização que tem hoje em dia. O Complexo Cultural do Bumba Meu Boi divide espaço com outros 5 patrimônios culturais e materiais da humanidade registrados no Brasil de 2003 até agora. A Arte Silva foi a primeira. Depois, em 2005, o Samba de Roda no Recôncavo Baiano, seguido do Frevo em 2012. No ano seguinte, 2013, o Círio de Nazaré e a Roda de Capoeira em 2014. Para esse título consagrado tão imponente, existe por trás o trabalho de mestres que imortalizaram seus nomes no fazer dessa cultura. Do figurino inconfundível de mestre Apolônio, lá do Boi da Floresta, sempre com esse chapéu gigante, ao uso do canutilho no bordado das indumentárias, iniciado por Laurentino no Boi de Santa Fé, até a composição de Humberto do Maracanã, Maranhão, Meu Tesouro, Meu Torrão, um dos hinos mais conhecidos dos boieiros. O Bumba Meu Boi do Maranhão transcende a notoriedade que qualquer título pode dar. É vivo, é presente e sem chance nenhuma de se perder no tempo. No programa de hoje eu converso com a Nadir, do Boi da Floresta, e a Leila Naiva, do Boi de Axixá. Mulheres fazedoras de cultura que encantam o mundo ao manter viva a tradição dessa brincadeira típica maranhense considerada patrimônio cultural e imaterial da humanidade. Tem muito amor envolvido nesse trabalho, não é, meninas? Muito amor envolvido. Muita paixão, muita dedicação também. Exatamente. Não é fácil. Nem um pingo. Mas é por conta desse amor, dessa paixão que a gente continua mantendo acesa. Porque só a força dessa paixão, desse amor, é que nos dá força para continuar fazendo o que a gente faz. Contigo também. Existe também o envolvimento religioso, né, que o Bumba Meu Boi vem trazendo consigo. Nós acreditamos até que seja por isso que se mantém até hoje. Não é só um espetáculo, não é só a dança. Existe o sentimento religioso que é muito forte. Crença, devoção, memória, história. E a gente já ouviu falar muito no mestre Apolônio, no mestre Francisco, teu pai, né? Foi teu marido. E quem que é a Nadir? Quem é essa mulher forte? A Nadir chegou no Boi da Floresta em 1978, chegou aos 12 anos, né? 12 anos de idade, uma menina com uma infância um pouco fora do comum, né? E encontrei no Bumba Meu Boi exatamente a mudança da minha vida. Entrei como brincante, depois de alguns anos me tornei a esposa e fui mostrando trabalho dentro da instituição. E hoje nós estamos à frente de mais ou menos 110, 120 pessoas, isso diretamente ligado, porque existem os familiares. E o Boi da Floresta tem essa força, como você falou, Márcia, e falar de cultura é sempre muito bom, né? Então, Nadir veio crescendo no grupo, se destacando, estudando, né? Hoje nós somos bacharel em turismo de formação, pós-graduada em Educação, Cultura e Diversidade. Estamos aí trabalhando pelo mestrado e incentivando os jovens, os adolescentes da comunidade do Quilombo Liberdade, para que também sejam fazedores de cultura, mas que não esqueçam a educação. Quem é a Leila? A Leila cresceu no Boi de Axixá, mas quem é a Leila? A Leila, quando nasceu, o Boi de Axixá já existia há 11 anos. Eu acho que desde a barriga da minha mãe eu já dançava o Bumba Meu Boi. Porque foi uma paixão muito grande, assim, que eu
me entendi e eu via, né, o boi dançando. Às vezes eu, quando muito pequena, não acompanhava. Mas, vez ou outra, meus pais me levavam. E quando me soltavam, eu comecei a dançar. E daí que eles viram que tinha uma indinha por ali. E me levavam nas viagens. E depois fui crescendo e ajudando. Em tudo que precisava, que chegava ao meu alcance, eu estava ali ajudando. E eu acho que meu pai viu em mim a pessoa que poderia suceder essa missão, né? Que ele tinha. E é muito pelo contrário, assim, ele não fez boi por uma promessa. Ele tocava, ele era músico. E quando surgiu a oportunidade, boi de orquestra, ele começou a tocar em um boi. E a Leila sempre viu o pai na música, viu o pai fazendo o que gostava, e o filho, ele quer ser ou o pai ou a mãe que ele mais se identifica, e como é normal a filha se identificar mais com o pai, né, a figura masculina da feminina, aquela menina também levada, e sempre soube o que eu queria, e às vezes as pessoas confundem aquela menina teimosa, essa menina teimosa, não sabendo que ela é determinada. Né? Geralmente, né? A leitura que faz de uma mulher mais forte, com uma personalidade forte, essas de repente, expressões... se eu não fosse essa mulher forte para comandar um monte de homens, eu não teria a força e o respeito também deles, porque tem área que eu não estudei, como a música. Eu reclamei para o meu pai, poxa, porque o senhor não me ensinou música? Ele falou, filha, a vida de música era muito ingrata, porque às vezes a gente ficava tocando, não tinha som mecânico, era mais orquestra mesmo, nas festas, baile de orquestra. Quando eles paravam, por que parou? E ficava, não pode parar, assim, era muito cansativo e tudo. E ele falou que não me colocou para aprender música porque era muito ingrata, ele não achava justo para mim. E só que, filha de músico, e ouvindo sempre, e está na minha alma, a Leila não deixa a nossa cadência, o nosso ritmo, a nossa tradição, a nossa identidade cultural morrer. Tipo, se falta um percussionista, ou que se ele vem e toca o instrumento, a zabumba, o bumbo, de uma forma que não é a que eu me identifico e que as pessoas se identificam, eu vou lá e toco. Olha, não é assim. A nossa batida, a pegada é essa, né? Daqui. Essa que está no meu coração e na minha alma. É por isso que as pessoas dizem, o boi de Axixá, a gente já conhece, já sabe que não mudou a identidade. Exato. E eu queria saber de vocês, assim, em que momento vocês se deram conta, nossa, olha o tamanho da responsabilidade que eu assumi, como foi para vocês encarar esse desafio, porque são brincadeiras tradicionais que têm essa história. O boi de Axixá é conhecido em todo canto, todo mundo canta um pouco de uma música do boi de Axixá. O mestre Apolônio, né, e o Boi da Floresta traz toda essa tradição da Baixada, né? Então, assim, em que momento vocês pararam e perceberam, nossa, olha o tamanho da responsabilidade que eu tenho agora pela frente? E o dela é muito mais masculino ainda. Que e ainda tem essa, porque você contou que quando chegou, a maioria, né, eram homens. As mulheres eram coadjuvantes, apesar de estar ali e fazer parte dessa história. Existiu o silenciamento, não, o apagamento. Os homens predominavam. E como é que foi, assim, essa descoberta? As mulheres, elas sempre estiveram ali presentes no processo de construção do Bumba Meu Boi. Elas eram invisibilizadas, né? Eram as mutucas, eram chamadas de mutucas, eram chamadas de acompanhantes, as cozinheiras, as bordadeiras, né? Sempre no segundo plano. Né? E o Bumba Meu Boi, quando eu cheguei no grupo, em 78, era comandado por 12 homens, né? Eram 12 líderes, digamos assim, e não tinha mulheres. Né? Então, a partir do momento que uma mulher, ela ajuda, faz alguma coisa diferente, os homens, eles ficam observando aquilo que você está fazendo. Né? Então, você começa a ir trabalhando, mostrando, foi o que eu fiz. Comecei
aprender os ofícios dentro do Bumba Meu Boi. Por aí a gente tira na fala da Leila que a cultura é educação, né? Também. Com certeza. Porque eu aprendi a costurar, aprendi a bordar, aprendi a cobrir os pandeiros, aprendi a tocar. Então, assim, dentro do Bumba Meu Boi, eu sei fazer todos os ofícios, todos. Mas eles são determinados, cada pessoa tem a sua função, né? Hoje, eu estou na questão da gestão, né? Na parte da gestão, que tem o seu lado bom, e tem também o lado espinhoso. O lado mais espinhoso, digamos assim, mais difícil, é a questão de lidar com alguns desconfortos, né? Alguns preconceitos, algumas, digamos assim, algumas formas de não concordar com algumas resoluções. Achar que você não vai dar conta. Acha que a mulher não dá conta. Eu, então, com 1,50 m, né? Diante de muita gente assim, a gente... Então, eles, não, isso aí, se fosse naquele tempo, dava... Né? Bom, aí a gente entra com aquela questão, com aquela gestão matriarcal, né? Aquele jeito que toda mulher tem de deixar a última palavra com eles. Sim, senhora. Um jeitinho para não ir no enfrentamento com a sabedoria. Exatamente, não se pode enfrentar, né? Mas a gente faz como a água, né? A gente contorna e chega onde a gente quer chegar. E lidar com muitos homens, como Leilinha falou, não é fácil, né? Mas a gente, com o passar do tempo, a gente vai adquirindo habilidade, né, Leila? A gente vai adquirindo habilidade e vai sabendo lidar com cada um. Hoje, os 110, 120 brincantes que estão na floresta, nós conhecemos um a um. Nós entendemos a cabeça de cada um. E com o tempo a gente vai conhecendo também a personalidade, o caráter, as necessidades, tanto física quanto emocional. E você é um pouco de tudo. Você é psicóloga, você é advogada, né? Você é mãe. É uma extensão, né? É uma família você maior. É assistente social. Pra ti também é bem difícil, é bem difícil ter que lidar, assim, você é uma mulher. Você já teve que lidar com esse preconceito por ser mulher? Na realidade, quando eu fui chegando dançando, mas fui chegando quando meu pai, às vezes, tinha necessidade de alguma coisa e eu já ia, não, pai, porque você não faz assim. E ele já foi notando. Teve uma das vezes que eu ficava observando o som, se o som estava ruim, uma vez em Barreirinhas, faz anos. Eu devia ter uns 14 anos. Aí eu fui lá no moço do som, moço, tá estranho isso aí. Aí depois eu sei que eu fui em vários lugares, uma senhora, aí eu cheguei para meu pai, papai, não sei o que eu falei para ele. A moça disse assim, olha, seu Francisco, o senhor sabe quem é a alma desse boi? Aí ele disse, quem? Essa menina bem aí, ó. Já anunciando para ele. Essa menina bem é uma desse boi. E as mulheres, antes, elas serviam sim. Fazer a comida, fazer o bordado, carregar o chapéu dos maridos, né? Então, elas serviam para esses fins. Quando a mulher começou a entrar, a ser liberada para dançar no Bumba Meu Boi, quando ela já não era mais virgem, lembra? Já tinha aquela parte, aquela separação de a mulher quando era solteira tinha esses palavreados. Podia ir, ela já era solteira, assim, né? Então já não era mais, ela podia ir. Tem um episódio que uma das moças queria dançar no boi. Aí porque queria dançar e a mãe dela, olha, minha filha vai com vocês, mas tem que fazer, quando voltar tem que fazer exame. Aí minha mãe disse, olha, se a senhora não confia na sua filha, eu vou deixar a sua filha, não vou levar. Aí a menina, mas eu quero ir, mamãe. Não, filha, eu não vou. Aí a mãe dela, não, só faz exame, minha filha é moça, só vai fazer o exame quando voltar, se não for, vocês vão ficar com ela. Aí minha mãe, tá bom, não, deixa sua filha aí mesmo. Aí nós fomos à viagem. Na época não tinha transporte de carro, era de lancha. No Rio Muni,
que desembocava na Baía de Ribamar, chegava em Ribamar que pegava o transporte para vir para São Luís. Aí nós não, na época ainda não estava. Aí, o que eles contam, eu conhecia a pessoa. E o tio Donato, danadinho, né? Olhou ela no cais, eu quero ir. Aí ele começou a cantar, repentista, chora meu amor, você tem toda a razão, ai como é triste a nossa separação, eu não sei quando volto e não sei para onde vou, é por isso que eu digo, chora meu amor. Ela, mamãe, eu não sou mais moça. Aí ela se entregou. Com o parangolé para resolver e descobrir que ela não era mais moça, e eles seguiram a viagem, né? Então, assim, quando passou a entrar mulheres, mas eram mulheres que já não eram mais virgens e tal, podia. E eram no máximo 3, 5. Hoje nós temos 40 índias. Então mudou, né? Mudou bastante. Sim, 3, 5 para 40 já é muita coisa. E naquela época, as mulheres começaram a entrar devagarzinho, e eu, como criança, comecei a dançar com 6 anos de idade, eu não tinha nenhum registro, eu agradeço tanto ao Murilo Santos, professor Murilo Santos, eu tenho de Índia, com uns 10 anos de idade e 10 anos de idade. Eu tenho esse registro, graças a ele, a Deus, que deu a ideia dele fazer essa foto. E eu me reconheci na mesma hora, quando ele postou. E comecei a bordar. E meu pai nunca me dava 10 nas coisas que eu fazia, era 8, 9. E depois de eu crescida, ele começou a dizer, minha filha que melhor bordava. E porque minha filha disse, sim, mas se eu não me dava 10, por quê? Aí ele falou, filha, eu não lhe dava 10, porque senão você ia descansar. Na linguagem dele, né? Eu queria dizer o quê? Que ele falou, eu queria buscar o melhor de você. Se eu te desse 10, você ia parar bem aí. E eu queria que você buscasse mais. Eu fui tesoureira dele, companheira mesmo, assim, de me fazer muita falta hoje. Eu nem gosto de falar. Porque eu já me acho chata, toda vez eu choro, né? Porque as pessoas compreendem, outras não. Acho que a gente está fazendo média, mas não é. É um negócio muito forte. Ainda tem que lidar com isso, não é? E vocês têm algum momento em que vocês se sentem culpada porque não conseguiram fazer da forma como deveria ser feito? A questão da identidade, da brincadeira, ou então vocês têm essa autocobrança para que tudo dê certo, para que não errem, porque assim, existe um peso a mais para a mulher, não é? Vocês se cobram, vocês se culpam, tem esse sentimento também na vivência de vocês, no dia a dia? Olha, veja bem, a floresta, Pumba Meu Boi da Floresta, de Mestre Apolônio, ele tem um trabalho diferenciado dentro da sua vivência. São 51 anos, essa metodologia de trabalho eu cheguei e já encontrei. Eu só fortaleci um pouco mais, né? Então, a residência é no bairro da Liberdade, uma área carente, uma área que necessita onde todas as mazelas sociais estão presentes. Então, Apolônio, já naquela época, ele entendeu que o Bumba Meu Boi, por ser um aglutinador de pessoas, ele poderia ser também um transformador social. Já naquela época. E hoje, eu confesso que eu me sinto impotente quando nós não conseguimos trazer um jovem para dentro do barracão. E às vezes a gente perde esse jovem, né? A gente perde esse jovem, esse adolescente, porque ali nós temos que estar sempre com a trincheira montada, né? Uma trincheira de sobrevivência mesmo, e que que nós possamos fazer com que esse jovem se transforme, adquira um ofício, adquira uma profissão. E quando a gente não consegue isso, eu me sinto impotente. É bem aí que eu sinto que não tenho pernas, não tenho braço, porque é uma luta constante, né? É uma luta constante. Então, quando hoje nós conseguimos olhar para o lado e ver quantos jovens nós conseguimos recuperar, quantos jovens tem dentro do Bumba Meu Boi com curso superior, quantos jovens estão trabalhando com a mão de obra, digamos assim, está no mercado, oferecendo a mão de obra. Quantas pessoas estão reestruturadas, com a sua vida reestruturada.
esse é o resultado de todo o trabalho do Boi da Floresta. Por isso que sempre a gente está falando que o nosso boi, ele não é só o espetáculo. Não é só um grupo que vai para o arraial e dança. Não, isso já é consequência de todo um processo de criação que aconteceu, que começou no barracão. E muito direcionado às pessoas que fazem o boi. Então, quando você vê um jovem no Boi da Floresta, aquele jovem, com certeza, ele está ali por uma determinada causa. E aí, hoje, nós temos, para felicidade nossa e minha também, né? Sou muito orgulhosa do que eu digo. Nós temos jovens com curso de engenharia química, nós temos advogadas, né? Nós temos índias advogadas. E não é assim, eu sou advogada e vou dançar o boi. Não, eu sou índia e me transformei em advogada. Isso é lindo e maravilhoso. Vocês sentem que vocês inspiram outras mulheres? Alguém já te deu testemunho, por exemplo, Hoje, te ontem, vendo forte, comandando o batalhão? Ontem eu recebi no direct uma pessoa falando, né? Você já se notou que você inspira o teu jeito de ser, do jeito que você comanda o boi, do jeito que você se posiciona quando está algo errado, você fala. E que você inspira muitas pessoas, muitas mulheres. Eu disse, nossa, até a roupa, eles esperam. E sabe que a minha ainda nem comecei a fazer? Porque enquanto a roupa dos meus brincantes não estão prontas, eu não tenho cabeça para fazer a minha. Porque eu toda pronta, quem sou eu sozinha sem os meus brincantes? Quem faz boi sem brincante? Então até agora eu ainda não cortei nada meu. Ontem eu fiquei até 3 da manhã... Né? Primeiro o outro, organizando, né? Para poder... E os nossos brincantes, graças a Deus, tem brincantes que começou de pequenininho. Hoje tem educador físico, sim. Nós temos veterinária. Meu filho, muitas pessoas dizem assim, não vou deixar meu filho dançar boi porque é só coisa para vagabundo. Meu filho é gestor portuário e dança boi e faz as artes do boi. Ele criou a nossa logo. Ele que cuida das redes sociais e o outro cuida da outra parte também. Então, são meninos, tem o Elton, tem o Júnior. Eles têm foto de vaqueirinhos pequenininhos e agora já bem adultos. E fazem o caqueado, que eles acham que essa nossa dança é de agora, mas é de muito tempo. Sabe? Eles estão copiando, que é a toada. Mas, assim, onde fazer o boi, às vezes eu me cobro muito, por quê? Porque esse boi, o boi de Axixá, eu sinto, ele é uma marca muito forte. Sim. Não é só um boi, não, é uma marca forte, onde é um bem material das pessoas. Onde essa nossa cadência, ela não pode mudar, porque é uma identidade cultural. E eu tomei ciência disso quando eu fui num show de roupa nova. Eles fizeram uma roupagem nova que eu não me senti dentro da banda, daquele show. Não estava no mesmo. E eu cobro muito dos meus cantadores que cante fielmente como nosso cantador cantava. Eu dou exemplo, olha, a Banda Eva, quando colocava uma cantora, sempre com o mesmo timbre de voz. Porque senão vai mudar totalmente. E quando eu era criança, eu lembro como se fosse essa toada estar na mente das pessoas. No mês de maio, quando amanhece, nem bem amanhece, a sereia canta e as ondas do mar sobe e desce. No mês de junho, quando anoitece, eu reúno a minha turma e o povo de longe já conhece. Então, conhece pela sua identidade cultural, pelo seu ritmo. Muitos bois que não têm a idade do boi de Axixá, de orquestra, né? Mas que perderam sua identidade por questões até financeiras, porque é difícil você manter um boi e, de repente, lá não vem, tem que ter um comercial. Vai fazer o comercial. Aí começa a colocar elementos para chamar a atenção de um público. E esquece aquele outro que começou, que fez com que o boi acontecesse, é quem pagava para o boi dançar. Hoje eu não admito uma índia não querer descer para dançar num bairro humilde, que ela quer dançar só na lagoa, no Ipen. Filha, então você está no lugar errado, é cultura popular. E quem nos fortaleceu, quem nos colocou até onde estamos, foi justamente o pessoal da periferia, do interior,
que ia pagar, que fazia aquele círculo ou de palha, ou então círculo de pano de barco, que ele tinha uma renca de filho, e ia buscar o filho só de madrugada para olhar o boi, porque não tinha dinheiro para pagar para todo mundo. Mas que alimentou o boi foram essas pessoas, porque antes não tinha questão, não tinha edital, não tinha questões políticas. Quem alimentava nem essa documentação, mesmo, né, Leila? Nem essa documentação que é exigida hoje. Então, assim, a gente fazia o boi com o que tinha. Era tudo espontâneo. A gente vai para um rápido intervalo e volta para conversar mais sobre esses desafios contemporâneos, né? Porque o Bumba Meu Boi, ele tem toda uma tradição. Vocês tentam preservar aquilo que vocês conheceram, mas a gente está vivendo num mundo diferente, com regras, normas. Então a gente volta já já com Toda Mulher, né? Com as nossas duas super convidadas de hoje, a Nádia Cruz e a Leila Naiva. Até mais, não sai daí. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje conversamos com a Nádia Cruz e a Leila Naiva. Elas administram, coordenam, transformam e resistem. Encantam com os grupos de Bumba Meu Boi do São João Maranhense, Boi da Floresta e o Boi de Axixá. A gente estava falando sobre a história deles, essa falta de documentação, essa mudança, né, no contexto social. E vocês têm crescido junto com essa história e enfrentado todas as dificuldades, barreiras, enfrentado preconceitos. Quais são os maiores problemas que hoje vocês consideram que são dificuldades para a administração do boi? Essa burocracia, ela é necessária, se faz necessária por conta de alguns, de trabalharmos com o poder público, de necessitar de prestação de contas, né? Então, tudo isso envolve muito dinheiro público também, tudo isso envolve muita responsabilidade. Entretanto, no passado, Apolônio Melônio e Francisco Naiva trabalhavam e faziam o Bumba Meu Boi de forma muito espontânea. Sim. Hoje, para nós, é um pouco mais pesado. Por quê? Porque começamos essa questão sistemática. Então, hoje nós temos que ter CNPJ, ata, estatuto, 15 certidões, inclusive a do Ministério Público, alvará, e todas as certidões que vêm buscando, todas as certidões negativas que vêm pedindo para que haja convênio ou contratação. Porque, na verdade, o poder público contrata os serviços, né? E, diante dessa prestação de serviço, há uma prestação de contas também. Trabalhar um pouco mais engessado não é legal, principalmente com cultura popular. Por quê? Porque ela trabalha a diversidade. Você viu Leilinha falar que a Índia, ela tem uma assim, tem outra assim, sim, né? Nós acreditamos que, quando se trata de cultura, se trata de diversidade. Lá na floresta, nós partimos do princípio que cultura, já vem dizendo, né? Cultive cuidado, na etimologia da palavra, cultive cuidado. E a gente leva isso muito a sério. Cuidar das pessoas, cultivar este brinquedo que nós encontramos, né? Com muito cuidado, tanto que os rituais do Bumba Meu Boi, por incrível que pareça, os dois bois aqui presentes, eles cumprem rigorosamente, sim, porque faz parte do ciclo vital do Bumba Meu Boi, os ensaios. Não é só o espetáculo, não, né? Não é. Então, faz parte da nossa vida. Se a gente não fizer isso, não está completo. Então, tem que ter os ensaios, tem que ter o batizado, né? Tem que ter a morte do boi. Isso faz parte da vida do Bumba Meu Boi tradicional. Eu digo tradicional porque o Axixá é um dos únicos bois ainda tradicional, né? Que ainda está na linha do tradicional. E de orquestra. E manter isso atualmente é um desafio. Porque se você não tem a documentação
que é rigorosamente pedida, você está fora do cenário. E você fora do cenário, você sofre 2 vezes. Primeiro, pela, digamos assim, pela decepção perante a sociedade. Segundo, pelos brincantes que vão te cobrar por quê, né? Mais uma vez, aquele boi tradicional não está presente na grade do Estado. Isso é muito difícil de lidar, muito difícil. Então, por isso a gente tem trabalhado certo, buscando documentação, isso requer um custo. Nem sempre um grupo tradicional como é a Floresta e um grupo com menos, digamos assim, menos poder aquisitivo consegue estar sempre ali, mas a gente luta. Por isso que a Floresta ela tem assim, várias frentes de trabalho. Hoje o Bumba Meu Boi da Floresta trabalha, ele tem uma frente de trabalho no turismo, ele tem na educação, agora recentemente estamos na moda, nós ministramos oficinas extra barracão. Isso tudo é um ganho para que haja um fortalecimento financeiro da instituição. Porque se não for dessa forma, não consegue sobreviver. Tem que apostar naquilo que você tem ao alcance, né, para manter, porque é muita gente, né? Tem hora que dá vontade de, nossa, estou cansada, não quero mais. Até porque o boi, as pessoas acham que a gente vive do Bumba Boi. E, na realidade, a gente tem trabalho paralelo. Eu queria saber da rotina de vocês. Sabe? Eu tive no Monumental 10 anos um ateliê, onde eu me dividia, e eu tive que tirar de casa, porque quando eu era em casa, meus clientes ficavam sem os meus trabalhos, porque o boi absorvia tudo. Eu tive que tirar de dentro de casa, colocar em outro lugar, e em casa deixar só o ateliê do boi. Mas as pessoas acham que a gente vive, né, Nadir? Que o boi que nos mantém, mas não. Apesar de ser um trabalho do ano todo, né? Que dá trabalho o ano inteiro. É aí que eu quero chegar. A gente precisa fazer do que esse boi, assim como ele toma tempo da gente, 24 horas. Ontem eu fui dormir 3 da manhã, bordando, mostrando para as minhas meninas que bordam, como é que eu quero. Passa por minha mão, olha, eu quero assim, para ficar bonita, esse bordado é assim, experimentar a roupa, vou, é aqui, tia, é assim. Aí, o bordado é com quantas quantias, quantos X, é bem aqui, tá? Aí elas vão replicar, né? Então, toma muito tempo, tem a parte burocrática, tem coisas que não dá para a gente passar para uma terceira pessoa fazer, para a segunda pessoa fazer. Hoje mesmo, eu estou com maior dificuldade de encontrar alguém para cozinhar e cuidar da casa. Já chegaram 3 pessoas, mas eu acho que eles querem encontrar uma casa toda arrumadinha, limpinha, para eles só chegar e olhar e ir embora. Eu tive que fazer comida para quem está bordando, quem está costurando, para poder me organizar para vir para cá. E organizar a agenda ainda, ligações e tudo. Eu disse, meu Deus do céu, eu falei pro meu filho, aí eu disse, bora, vai a casa aí, o outro faz não sei o quê, e o outro, mãe, peraí que eu estou terminando aqui o card de amanhã. Aí o outro, vamos embora, todo mundo aqui. Tem uns meninos de Axixá que estão bordando, fazendo chapéu, e já é outro ganho que eles têm, além de dançar, que eles recebem. Por bordar, fazer as franjas também, eles recebem, vêm de lá. Aí ficam lá em casa, dormem, almoçam, jantam. Tem todo um gasto antes do São João. Mas quando está no palco? Ai, gente, eu digo que quando tá no palco. é o que fortalece a gente, porque é lindo. A gente esquece tudo, todos os problemas, eu todos. digo assim que é um negócio tão diferente. Eu vejo assim alguns grupos que tem um monte de instrumentos. Um monte. Tipo assim, eu acredito que o dono daquele grupo, que diz assim, um boi de orquestra, diga um boi de banda, né? Porque um boi de orquestra, que você fala propriamente dito, eu como o dono do boi, eu resisto a botar tal instrumento. Eu resisto. Então, eu vejo tradição, né, Leilinha? Exatamente. Aí eu vejo um grupo com guitarra, aquele negócio da Bahia, e tudo aquilo, mas não emociona. Não emociona. 20 e poucos músicos. E, no entanto, a gente tem 2 zabumbas, 2 tambor-onça, um banjo e os instrumentos de sopro. O maracá. E o violão para dar só uma... Pronto, bastou. E quando toca,
Emociona, é um negócio assim... Eu fui para o Festival Internacional no Brasil, que foi em Pirinópolis. A pró-reitora, que foi o pessoal da universidade, que fizeram um projeto com o Ministério da Cultura. Ela me perguntou, Leila, me diz, o que tem nessa banda de vocês, doutora? Orquestra. Nessa banda de vocês, que quando toca ninguém consegue ficar parado. Eu disse, eu também tentei descobrir, mas é algo de Deus, porque é uma energia muito forte. Eu não sei se você percebeu, quando coloca, a gente posta alguma coisa do boi, acompanhe. O pessoal disse que energia, eu estava lá, é uma energia muito forte. É algo assim, eu não sei te explicar, mas eu renovo as minhas energias assim de uma forma gratificante. É o alimento da resistência, né, Nath? E ali é também a representação da alegria pessoal. Exato. Porque na floresta acontece a mesma coisa. Nós tivemos recentemente em Paraty, no festival que homenageou Maria Firmina dos Reis, a nossa poetisa, e a energia que emana... E não estava o boi todo, só estava 38 pessoas. Mas aquela energia ela é tão forte quando o boi chega em determinado local, porque são as pessoas que emanam aquilo. Ali está presente todos os sentimentos possíveis. Ali está presente a história de alguém que não está mais fisicamente entre a gente, né? A energia está ali presente. Que vocês sentem saudade. Sim. Com certeza. O sentimento de agradecimento está ali presente, o sentimento de crença, de devoção, de fé, de alegria, né? De pertencimento. Por isso é que o Bumba Meu Boi, ele é uma manifestação, um complexo de sentimentos. Quando ele foi registrado complexo de sentimentos. Porque ali envolve muita coisa. Aí entra a questão, você falou dos cazumbas, né? Dos cazumbás. Entra os cazumbas para fazer a limpeza espiritual daquele espaço. A partir desse momento, o batalhão vem atrás, seguindo as toadas são cantadas, né, Leilinha? Mas tem uma sequência de toadas para poder entrar no terreiro. Então, esse complexo de sentimento, ele caminha, ele é móvel. E isso faz com que a energia seja, né, ali envolvente para quem está assistindo, para quem está dançando. Muito obrigada, desejo assim muito sucesso, é um sucesso que vocês já trazem na história de vocês, mas muita força para manter esse trabalho que tem inspirado outras mulheres. A gente fica por aqui, muito obrigada pela sua presença, ao Toda Mulher, a presença de vocês. Quando chamar para conversar, acho que dá mais tempo. Acompanhe a reprise do programa de hoje em nossa programação e pelas redes sociais da TV Assembleia. Muito obrigada e um ótimo São João para todos nós. Até o próximo programa.